Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com a taxonomia de Bloom. A ideia é eu tentar fundamentar para vocês o processo de avaliação e os objetivos que a aprendizagem possui. Então nós vamos passar por uma taxonomia que ela é bem interessante, nos faz repensar todo o processo de ensino e aprendizagem. E a partir dessa taxonomia de Bloom, eu vou trazer a proposta que nós teremos para avaliação desse módulo de comportamento motor. Então, vamos dar início. A ideia de hoje é que eu explique o que é essa taxonomia de Bloom, a sua reformulação, as suas categorias, os seus domínios, e na sequência eu vou falar um pouquinho da proposta de portfólio, das tarefas que vão ser apresentadas como portfólio ao longo das unidades que nós teremos de comportamento motor. Bom, o que é essa tal de taxonomia de Bloom? Benjamin Bloom ele foi um dos pesquisadores que já há muito tempo trazia pesquisa, já desde a década de 50, alguns trabalhos também na década de 70 e 80, a respeito de graus que a gente teria de entendimento ou de apropriação de conteúdos, em que junto posteriormente com outros profissionais, outros colaboradores, eles conseguiram formular uma proposta bem interessante, que é nominada aqui como uma taxonomia, para que a gente pudesse tentar classificar os objetivos de processos educacionais. Então, ali do lado direito está exemplificado, por exemplo, a organização das categorias que nós temos para o domínio cognitivo, que depois até teve uma certa reestruturação da proposta. Então, num primeiro momento, nós tínhamos uma categoria lá de lembrar, compreender, aplicar, analisar, criar e depois avaliar, e depois isso foi trocado. Eles entenderam que era mais interessante colocar a parte de criação posteriormente. E também há um avanço que nós temos tecnológico. Hoje nós temos muitas ferramentas digitais, hoje muito se estuda em relação a metodologias de ensino-aprendizagem. Então isso também fez com que a taxonomia se adaptasse, várias pessoas pegam essa taxonomia e adaptam ela para a sua situação de trabalho. E é exatamente o que nós vamos realizar hoje. Bom, Bloom ele trabalha com 3 domínios. A proposta dele contempla o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Nós já vimos lá em comportamento motor, seguindo uma linha da psicologia, na verdade nós teríamos 3 domínios do comportamento. Então, eu não gosto muito desse termo psicomotor, na verdade quem trabalha com comportamento motor não gosta dessa analogia. Hoje nós temos um corpo de conhecimento muito consistente na área de comportamento motor, mas essa é a nomenclatura utilizada pelos autores, então eu quis trazer de uma maneira fiel à proposta feita. E eles deixam de lado também, eu tento associar um pouquinho a questão do domínio social junto com o afetivo. Primeiramente eu vou explicar o que são esses 3 domínios, mas a nossa ênfase aqui não vai ser no motor, apesar desse ser um modo de comportamento motor, não vai ser no afetivo e sim no domínio cognitivo, porque a ideia de hoje é nós trabalharmos com uma lógica de aprendizagem, é fundamental o nosso processo de avaliação para a aprendizagem. No domínio psicomotor, a ideia é justamente trabalhar com habilidades físicas específicas. Então, eu penso exatamente em termos de movimento. Bloom e os seus grupos de pesquisadores, eles não trabalharam numa proposta específica para a área psicomotora, mas, ao longo do tempo, outros autores tentaram fundamentar a lógica estabelecida por Bloom e eles fizeram algumas propostas. Então, trouxe 2 aqui que eu encontrei, em que nós teremos movimentos reflexos, depois entra a questão da percepção, habilidades físicas, movimentos aperfeiçoados e comunicação não verbal. Outra proposta traz imitação, manipulação, articulação e naturalização. Nós vamos ver algo bem diferente depois no módulo de desenvolvimento motor, em que nós vamos trabalhar com a amplitude heurística de Gallagher e só pelas nomenclaturas a gente percebe assim alguns viés um pouquinho diferentes. Eu particularmente prefiro os estudos específicos daquelas pessoas que só trabalham com comportamento motor. Então, essa proposta da amplitude heurística de Gallagher, eu não tenho dúvida alguma que é muito mais completa do que as propostas que nós temos acima. Elas vão ser bem mais superficiais, mais para fins de classificação e direcionamento mais superficial de algumas propostas de ensino-aprendizagem. Mas, como eu comentei anteriormente, a área de comportamento motor ela já cresceu muito, ela é muito rica, nós temos muitos elementos para tentar fundamentar essas fases e estágios do desenvolvimento motor. Então, para essa parte, nós vamos trabalhar com especialistas relacionados a esses assuntos. A ideia é que, independente das propostas, essa é uma informação até que vai se repetir nos slides posteriores, para que uma pessoa ascenda de uma determinada categoria para outra, necessariamente é preciso ter obtido o desempenho adequado no anterior.
Essa é uma lógica estabelecida, né, uma condição, assim, digamos, sine qua non estabelecida pela taxonomia de Bloom. A ideia é que a gente vá subindo alguns degrauzinhos, então para você chegar no degrau de cima, antes você tem que passar pelo de baixo e ter pelo menos um mínimo de proficiência naquela categoria. E o que diz o domínio afetivo? A ideia do domínio afetivo é trabalhar com o desenvolvimento da área emocional e afetiva, que vai incluir comportamentos de atitude, responsabilidade, respeito, emoção e valores. Dentre as propostas de categorias para esse domínio afetivo entram receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. Assim como na anterior, você precisa passar gradativamente por cada uma dessas categorias até que você chegue nessa última, que seria mais importante, de caracterização. Mas não é o nosso enfoque a questão afetiva, e sim esse último domínio aqui, que daí nós vamos esquadrinhar, falar bastante, entender essa proposta, que eu entendo que é uma proposta bem rica do ponto de vista da aprendizagem. Então, a lógica do domínio cognitivo é justamente o entendimento da aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, da habilidade e das atitudes. Então, aqui a gente está falando das inteligências, da cognição, das percepções. A ideia é que nós tenhamos reconhecimento de fatos específicos, procedimentos, padrões e conceitos que estimulam o desenvolvimento intelectual constante. Lembrando que a aprendizagem ela é um processo contínuo, nós não paramos de aprender. Todas as nossas experiências do dia a dia fazem com que nós tenhamos mais informações, mais associações, mais aprendizagem. Para ascender a uma categoria, assim como as outras, necessariamente você tem que transitar pelas anteriores. E aqui ele faz uma proposta com 6 categorias. As categorias são conhecimento, compreensão, aplicação, análise, avaliação e síntese. Vocês vão perceber, eu até coloquei ao longo dos slides, nós temos alguns sinônimos, algumas palavras um pouquinho diferentes em função de traduções que nós temos dessa proposta original de Bloom, que vem do inglês. Então, fui usando esses vários termos ao longo dos slides para facilitar a compreensão e caso vocês encontrem outros materiais, para que vocês também não estranhem, tudo bem? Então, nós vamos agora falar de cada uma dessas categorias e entender como elas atuam. Aliás, antes disso, me desculpe. Um aspecto muito interessante também dessa taxonomia é que ela vem atender questões relacionadas a habilidades que normalmente as pessoas solicitam na atualidade. Então, muito se tem falado de habilidades, por exemplo, de colaboração, muito das habilidades de comunicação, pensamento crítico e criatividade. Então, essas habilidades aqui têm sido consideradas como pilares também dentro do processo de aprendizagem. E diferente do que acontece em métodos tradicionais de ensino, quando a gente segue uma proposta estabelecida por meio da aplicação da taxonomia de Bloom, nós conseguimos ter esses 4 elementos, essas 4 habilidades sendo bem trabalhadas e bem desenvolvidas. Então, essa é uma lógica que vocês vão perceber ao fim da minha explicação aqui da taxonomia de Bloom. Seguindo então, agora vamos para cada uma das etapas. Eu coloquei ali no lado direito o que seriam essas etapas, né, esses degraus, ou alguns autores colocam essa organização como se fosse uma pirâmide para entender que nós temos uma base, uma sustentação. Eu preciso ter esse elemento que me serve de suporte, e daí sim essa pirâmide vai crescendo, vai subindo e eu vou avançando em termos de estágio. Alguns autores preferem um desenho mais como se fosse uma escadinha de degraus que eu vou avançando, mas segue basicamente a mesma lógica, o mesmo princípio, a mesma analogia. A primeira fase, alguns autores chamam de conhecer, lembrar, tá? E a ideia aqui, o objetivo dessa fase, quando eu penso na aula que eu vou lecionar, quando eu estruturo esses saberes, como eles vão ser transmitidos, é eu pensar que eu tenho como objetivo de aprendizagem a reprodução com exatidão de uma informação transmitida. Então, vamos supor que você está aprendendo questão de datas em que alguns eventos ocorrem, relato de algum aspecto, um procedimento mais técnico de alguma coisa, uma fórmula que você precisa decorar, uma teoria para você entender o que é que diz aquela teoria, um conceito que você precisa também memorizar. Então, a lógica nessa etapa de conhecimento é você se apropriar desses fatores, conceitos, fórmulas, teorias, decorar algumas informações que são essenciais para que você possa progredir em termos de conhecimento. Então, um exemplo, na área de educação física, muito comum. Na anatomia, você precisa memorizar
todas as partes do corpo, acidentes ósseos, você memoriza, aliás, os ossos, memoriza os seus acidentes, os seus processos, você vai memorizar quais são as articulações, os tipos dessas articulações, memoriza quais são os músculos, a sua origem, inserção e ação. Sem você ter esse conhecimento prévio, fica muito difícil você avançar para uma outra etapa, em que você vai, por exemplo, aplicar esses conhecimentos numa cinesiologia, numa biomecânica ou numa intervenção, realizando alguns tipos específicos de movimento. Então, a ideia dessa etapa que Bloom coloca na sua taxonomia é que existe uma fase em que vai exigir de você a memorização, né, como os alunos falam, a decoreba, você precisa decorar aqueles conceitos. Sim, você vai ter que se apropriar desse conhecimento de uma maneira quase que literal em algumas situações, mas a gente vai perceber que não é tão literal assim. E como ocorre o processo de avaliação, para eu entender essa etapa de lembrar, a etapa da lembrança ou do conhecimento? A ideia é que a avaliação ela contemple uma memorização do conteúdo. Então não tem jeito. Se aqui é uma etapa em que eu preciso decorar, eu preciso memorizar, eu preciso questionar se o aluno lembra o que era exatamente aquela forma, aquele relato, aquele dado, procedimento, conceito, teoria ou hipótese. Aqui eu preciso me apropriar dessas informações dessa maneira, é algo decorado mesmo. Eu preciso ter essa informação alocada na minha memória de longa duração. Subindo um degrauzinho então, após essa fase de conhecimento, de lembrar, eu passo para uma fase chamada de compreensão. Aqui o objetivo da aprendizagem, o objetivo da minha aula, quando eu trabalho essa nova etapa de conhecimento, é o ampliar, abreviar, interpretar, eu represento, eu extrapolo o conceito da informação original aprendida para uma outra forma de conhecimento. Ou seja, eu já aprendi lá na anatomia os músculos e suas funções. Aí aqui eu já começo a associar e entender essas funções relacionando com o exercício, eu já começo a entender a importância que esse conhecimento vai ter relacionado às outras áreas, né, pensando numa interdisciplinaridade. Então a lógica é que eu já extrapolo um pouquinho mais a interpretação que eu vou dar para tudo aquilo que eu aprendo. Se eu penso numa fórmula matemática, num primeiro momento eu decoro essa fórmula e eu aprendo aquela equação. Posteriormente, eu uso aquela equação para resolver um problema da matemática ou da física. Então, esse é o momento em que eu tenho uma compreensão daquilo que eu adquiri na primeira fase de lembrar e agora eu começo a adaptar esse conteúdo para ter uma nova visão sobre ele. Então, e como é que eu avalio essa característica? Bloom ele coloca pelo menos 3 características do processo de avaliação do compreender. Uma delas é relacionada à transformação, quando conceito ou mensagem conhecidos são expressos em palavras diferentes, em outro tipo de simbologia, ou gráfico, tabela ou figura. Então eu pego aquele conhecimento, mas agora eu aplico aquele conhecimento, né, eu mostro aquele conhecimento de uma outra maneira. Eu uso outras palavras, eu posso me apropriar de gráficos, figuras ou tabelas. Uma outra característica é nominada como interpretação. Eu transformo o conhecimento em simbologias, assim como eu falei anteriormente, gráficos, tabelas e figuras, e eu consigo distinguir a essência da mensagem de aspectos irrelevantes. Eu consigo saber aquilo que é mais importante e o que é menos importante. E a terceira característica do processo de avaliação, de compreender, é a extrapolação. Eu consigo fazer inferências e eu amplio as dimensões temporais, a amostra ou o assunto daquilo que eu estou falando. Então, essas são características que nós devemos tentar colocar ou encontrar no processo de avaliação quando eu quero entender se o aluno compreendeu, ele avançou para esse estágio de aprendizagem que a gente vai chamar de compreender ou de compreensão. Na sequência, vamos subir mais um degrauzinho e eu vou para a fase de aplicação. O que é a fase de aplicação? Bom, eu já memorizei, eu consigo compreender mais ou menos aquele conteúdo e agora eu vou para aplicar especificamente aquilo que eu aprendi. Então, eu transfiro o conhecimento de uma informação genérica para uma situação nova e específica. Nós, em aprendizagem motora, temos um termo que é bem específico aqui, que é a transferência de aprendizagem para novas situações, novos contextos, novos membros. Então, entra bem claro aqui para nós esses exemplos de transferência intercontextos e intertarefas. Você aprendeu uma determinada tarefa, vamos supor que você aprendeu a dirigir, mas você aprendeu a dirigir com um carro específico, às vezes aquele carro que você tem na sua família ou aquele carro que você treinou na autoescola. Espera-se que você consiga transferir esse conhecimento de dirigir um carro para dirigir qualquer carro. Você aprendeu a dirigir de repente na sua cidade,
mas se você precisar dirigir uma cidade com um trânsito um pouco mais difícil ou dirigir na estrada, né, durante uma viagem, teoricamente você conseguiria. Então aqui você está demonstrando uma característica que nós chamamos de aplicação. Aquilo que você aprendeu num determinado contexto, numa certa situação, agora você transfere para uma situação nova, mas também específica. Já fiz essa explanação anteriormente também. Teoricamente, tudo aquilo que a gente aprende no campo teórico, então vocês estão numa universidade aprendendo conceitos, aprendendo teorias, em alguns momentos até tendo algumas práticas, mas na verdade a gente espera que tudo vocês possam transferir lá para a sua intervenção profissional, para o seu dia a dia, para a sua atuação. Então esse seria um outro exemplo dessa aplicação. E como nós avaliamos a aplicação? Se a pessoa consegue demonstrar essa característica, se ela conseguiu avançar para esse nível de aprendizagem. Na avaliação nós temos que considerar novas situações e novos contextos. Então, diferente dos exemplos que o professor passa em aula, daquilo que ele fala, eu tenho que criar uma situação, um problema nova, para que você tente resolver aquilo com base nos conteúdos aprendidos anteriormente. Assim eu consigo avaliar esse processo de aplicação. Se você conseguir mostrar essa característica, então a gente sabe que você avançou até esse terceiro degrauzinho. Na sequência, a gente passa para uma outra característica, aliás, uma outra categoria dentro dessa taxonomia de Bloom, que ela é chamada de analisar ou análise. O objetivo da aprendizagem nessa categoria é fazer com que o estudante separe a informação em elementos, componentes e estabeleça a relação entre eles. Então, aqui eu consigo pegar tudo aquilo que eu já estou aplicando, tudo aquilo que eu já estou analisando, mas eu consigo avançar para um nível maior em termos de profundidade. Então, eu consigo estar classificando esses elementos, eu consigo estar identificando a importância que eles possuem, a relação que cada um dos elementos possui, aquela relação também interdisciplinar, ela é bem evidente aqui. E o que a gente tenta analisar em termos de características? O que entra em termos de avaliação para eu identificar que um aluno chegou num nível de conhecimento, de aprendizagem dentro dessa categoria de análise? O autor propõe também 3 propostas. Primeiro, avaliação por análise de elementos. Então, a pessoa consegue, por exemplo, classificar palavras, situações, enunciados lá de um texto específico que foi trabalhado. Ela consegue inferir qualidades ou características particulares não explícitas, então fazendo essas associações, como eu comentei anteriormente, a partir de indícios presentes em texto. Exemplo, ela consegue distinguir fatos, algumas informações que são fatos, de hipóteses, algumas suposições que podem estar aparecendo a partir de uma racionalidade que é aprendida daquele conteúdo. Então você consegue construir alguns pensamentos mais elaborados para criar essas situações, hipóteses e fatos. Ainda, análise de relações. A pessoa consegue fazer inferências a partir de informações presentes no texto, a partir de análise de pressupostos, qualidades ou condições que são exigidas, que são necessárias àquele fenômeno. Tá? Então, exemplo, eu consigo testar uma racionalidade em termos de hipótese. Eu entendi tanto aquele conteúdo que eu entendo seus princípios de funcionamento, a partir desses princípios eu consigo criar novos fatos e tentar até testar, criar hipóteses para testar isso, para compreender essa característica. Além disso, uma outra característica para o processo de avaliação é a análise de princípios organizacionais. O que é isso? Conhecer a disposição sistemática e estrutura que conversam a comunicação unificada. Exemplo, quando você lê um texto, muitas das pessoas elas fazem essa leitura simplesmente para tentar absorver o conteúdo que é transmitido pelo autor. Você tenta entender a informação que o autor quer passar. Quem já tem um conhecimento um pouquinho maior de texto, por exemplo, você fez um curso de redação acadêmica, você já não olha somente para o texto para abstrair o seu conteúdo, mas você consegue perceber outros elementos. Você começa a analisar a estrutura do texto, você começa a analisar o estilo de escrita daquele autor, então você se apropria de conhecimentos que vão além do que simplesmente a leitura e o conhecimento que é transmitido. Então você se torna um pouco mais crítico em relação a esse aspecto. Vamos supor que você está analisando propagandas, você vê propagandas na TV, na internet, você já consegue identificar alguns padrões característicos de algumas propagandas. Isso também é algo que é avaliado e demonstra que a pessoa está nesse nível, nessa categoria chamado de análise. E daí a gente continua estudando, continua tendo vivências, as aulas, as diferentes experiências, e nós conseguimos avançar para um outro nível, uma outra categoria que é chamada de avaliar ou avaliação. Qual é o objetivo nesse estágio? O objetivo é que
o aluno questione e repense as informações. Aqui a ideia é de ter teorias, ele testa a teoria, testa as hipóteses com base em critérios ou saberes da própria avaliação ou externos a ele. Ou seja, você consegue aqui já extrapolar muito todo o entendimento daquilo que é feito. Você se torna uma pessoa extremamente crítica, basicamente em função de todos os pontos apresentados. Se uma teoria é apresentada, você entende os critérios que estabelecem aquela teoria, os critérios que sustentam aquela teoria e também aqueles critérios que poderiam derrubar uma teoria. Então você pensa a partir desses critérios o que poderia ser feito para testar, para refutar essas teorias, hipóteses, e às vezes você consegue estabelecer até analogias fora daqueles critérios, você consegue identificar e trazer outras informações além daquilo que foi passado. É quando você estabelece associações ainda maiores, você resgata outros conhecimentos mais avançados que você tem de outras áreas e consegue também estar fazendo as analogias e aplicando aqui. Esse já é um nível já bem avançado de conhecimento. Essas associações já são maiores, a bagagem de entendimento que você tem acerca de um assunto, ela é muito mais profunda. E o que nós verificamos em termos dessa categoria de avaliação? Tá? Como é que eu procedo a avaliação desse degrau que é chamado também de avaliação, né, ou avaliar? Bom, a gente tem que solicitar a emissão de julgamento qualitativo ou quantitativo, então você tem que questionar especificamente aquilo que está sendo apresentado, com base em critérios sobre valores de ideias, obras, soluções, métodos, materiais. Então, muito comum, por exemplo, no nível de pós-graduação, a gente trabalhar em grupos de estudo. Grupos de estudo, muitas vezes a gente pega alguns projetos de pesquisa, alguém apresenta o seu projeto de pesquisa, vamos supor que durante até um processo de qualificação, por exemplo, de dissertação, de mestrado, tese de doutorado, a pessoa vai lá, ela apresenta a sua proposta de pesquisa. E os membros da banca, ou quando esse exercício é feito dentro de um grupo de pesquisa, a ideia é você pegar aquele trabalho e questionar tudo aquilo que está sendo feito coerente em termos teóricos, os aspectos relacionados à escrita daquele projeto, os aspectos metodológicos. Será que a proposta que aquela pessoa tem para resolver um certo problema, uma lacuna de pesquisa, efetivamente é a melhor solução? Então, essa característica ela é muito evidente dentro desse nível de trabalho. No nível de trabalho de pós-graduação, a gente sempre tenta extrapolar e chegar perto desse máximo. Tá? É bem característico esse tipo de análise. Mas não que isso seja característico de pós-graduação. Na verdade, dentro da graduação, isso também deve ser feito. A gente tem que chegar num nível de criticidade muito maior do que aquilo que a gente estava acostumado no ensino tradicional de primeiro e segundo grau, em que simplesmente nós éramos espectadores, absorvíamos as informações e assumíamos que aquela informação era verdade. Aqui a ideia, eu recebi uma teoria, eu aprendi aquela teoria, agora eu questiono aquela teoria. Será que essa teoria efetivamente faz sentido? Se eu olhar ela por outro prisma, será que eu não consigo encontrar fatores que possam refutar essa teoria ou até mesmo encontrar mais sustentações que esses autores não encontraram? Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu já estou mostrando que eu estou num nível, né, dessa categoria chamada de avaliar. Até que você progride e você chega teoricamente ao último degrauzinho em que você consegue reunir essas informações para compor algo novo e com a sua característica de individualidade. Aqui os autores colocam esse nível de criatividade como sendo o último. Eu vou discordar um pouquinho porque, na verdade, a questão de você criar algo novo, de você fazer uma transferência daquilo que você aprendeu para algo novo, não necessariamente precisa estar no último patamar, mas essa é a proposta colocada pelos autores, a gente vai seguir essa proposta. Mas quem trabalha em comportamento motor sabe que a transferência de aprendizagem para algo novo ela é algo difícil de acontecer, você tem que ter algumas características da aprendizagem acontecendo antes, como aperfeiçoamento, consistência e a persistência, mas eu diria que ela eu não colocaria ela no último degrau assim, em termos de complexidade. Tá? Mas aqui a gente tem até essas divergências entre alguns autores. Na primeira proposta, por exemplo, isso vinha antes do avaliar, e agora os autores colocam isso como depois de avaliar. Obviamente isso é uma taxonomia, uma proposta, então a gente classifica e coloca isso quase que dentro de caixinhas, quadrados, e como eu comentei, na verdade a aprendizagem é um processo gradativo, então muitas dessas características podem se misturar, podem mudar um pouquinho, mas seguindo a lógica do que Bloom propõe, das alterações que essa proposta sofreu ao longo do tempo, a ideia é que essa última categoria ou esse último passo do estágio, ele aparecesse justamente no final. Então, nós teríamos como objetivo reunir informações para compor algo novo. Você se apropria de tudo aquilo que você aprendeu anteriormente e você já consegue criar
produtos, criar processos, criar serviços novos com base naquilo que você aprendeu. E com uma característica particular, a sua individualidade. Por que essa característica particular? A ideia é que você não use só aquilo que você aprendeu em aula. Na verdade, você vai extrapolar aquilo para as suas experiências. Então, às vezes você já tem vivência com outras situações, outros contextos, outras tarefas, e você junta essas informações e consegue criar algo novo. A partir daquilo que você pensou, a partir daquilo que você quer, junto com o que você aprendeu, você mostra uma característica de transferência de aprendizagem muito grande, muito bacana. Você cria, seria um último estágio, uma última categoria colocada dentro desse processo de taxonomia. E como é que eu avalio essa questão para verificar se um aluno conseguiu chegar nesse nível de aprendizagem, que é o criar, criação, alguns autores também chamam de síntese. A ideia é que eu avalie aspectos de criação de um produto, de um processo, de um serviço, que seja capaz de mostrar a característica da criatividade, então a criação própria, estudos de caso, criação de modelos. Quando os alunos conseguem criar e estabelecer algo novo a partir daquilo que foi aprendido anteriormente, então a gente tem alguns indícios de que o aluno chegou nessa categoria. Reparem que nós temos uma hierarquia bem interessante dentro dessa proposta de Bloom, porque ela sai daquela lógica que a gente tem de modelos mais tradicionais de avaliação, em que nós tentamos simplesmente decorar informações. Reparem que aquela questão de decorar, receber informações, ela está lá no último estágio, tá? No primeiro estágio, que seria a base dessa pirâmide. Então vamos tentar sintetizar tudo isso e eu trouxe algumas informações para tentar fixar bem esse conteúdo. Então, num primeiro estágio, a gente tem esse nível, categoria chamado de conhecimento. Por definição, a gente teria que tentar recordar ou reconhecer informações, ideias e princípios na forma aproximada em que foram aprendidos. Eu memorizo aquilo. Alguns descritores, só para facilitar associações no processo de aprendizagem dessa taxonomia. Então a gente vai listar, vai nomear, vai principalmente definir, vai memorizar informações. No estágio e na categoria de compreensão, eu vou traduzir, compreender ou interpretar a informação com base em conhecimento prévio. Então já tenho conhecimento daquele conceito, agora eu consigo já entender ele melhor, eu interpreto ele, o seu significado, trabalho com variações daquela informação. Então eu explico, eu consigo resumir, eu consigo descrever, eu consigo interpretar. Numa outra categoria, num outro nível, eu vou lá então para a aplicação e na aplicação nós selecionamos, transferimos e usamos as informações e princípios, mas aqui eu aplico isso para solucionar um problema. Então eu uso, eu resolvo, eu aplico aquele conteúdo. Eu faço uma transferência, por exemplo, de um campo teórico para um campo prático, ou mesmo do próprio campo teórico para resolver outro problema teórico. Isso também pode ser feito, caracteriza uma aplicação do que foi aprendido. Depois eu passo para o nível de análise, em que eu faço uma distinção, eu consigo classificar, analisar pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. Então, característica desse nível de análise é que eu analiso, eu consigo categorizar, eu consigo comparar, eu consigo separar ou distinguir, eu relaciono informações. Já na avaliação, eu vou apreciar, avaliar, criticar com base em padrões ou critérios específicos. Aqui eu faço um julgamento muito mais crítico, eu consigo recomendar algumas informações, criticar essas informações. O nível de análise é mais profundo. Por fim, chego no último nível, ou última categoria, que é a de síntese, em que eu crio, integro e combino ideias de forma original em um produto, plano, proposta ou serviço. Então, alguns descritores para a gente associar à questão da síntese: eu crio, planejo, elaboro, eu invento, eu desenvolvo. Para ajudar, trouxe mais palavras para a gente fazer essas associações, vocês conseguirem memorizar toda essa taxonomia. Então, na primeira etapa, eu vou listar, nomear, definir e memorizar. Eu basicamente decoro. Lembrem da associação que eu fiz com o conceito. Eu decoro um conceito, decoro lá as partes da anatomia. Posteriormente, eu vou compreender. Então, eu explico, eu consigo resumir aquela informação, consigo descrever, consigo interpretar, consigo ressignificar. Alguns autores falam também que quando você passa para um nível do lembrar para o compreender, você sai daquela fase de conhecimento processual, de você apenas saber como fazer, e você passa para uma fase de conhecimento que a gente chama de declarativo, você saber falar para a pessoa como deve ser feito.
Depois eu passo para uma outra fase, que é a de aplicação, de aplicar, em que você usa aqueles conhecimentos, você resolve problemas, aplica, organiza, age, você ilustra. Na sequência eu vou para a fase de analisar, em que você analisa, categoriza, compara, separa, relaciona, reestrutura, ordena, transmite, aplica e explica. Na sequência você vai para o avaliar, em que você julga, recomenda, critica, compara, distingue e testa, até que você chega na fase de criar, em que você cria, planeja, elabora, inventa, desenvolve, sintetiza, padroniza, constrói, imagina e por aí vai. Tá? Então aqui são algumas palavras só para ajudar nessa memorização e para tentar deixar um pouquinho mais claro as características que a gente vai encontrar em cada uma das categorias de acordo com essa taxonomia de Bloom. Por que eu acho muito interessante essa taxonomia? Tá? Ela divide essas categorias que nós temos no que ela chama de pensamento, de habilidades de pensamento de ordem inferior, que são colocadas ali aquelas 3 primeiras categorias, lembrar, compreender e aplicar, e habilidades de pensamento de ordem superior, que é você analisar, avaliar e criar. Então, a ideia nessa parte de baixo, na ordem inferior, é que nós temos pensamentos mais concretos, memorização e entendimento. Então, reparem que é um nível, assim, quando a gente pensa acerca de um certo conhecimento, que ele é mais superficial. A pessoa, ela entende um pouquinho sobre um assunto, ela lembra de algum conceito, ela sabe mais ou menos como olhar e entender aquele conceito. É um nível bem superficial em termos de aprendizagem. E, teoricamente, é basicamente o que nós tínhamos anteriormente em termos de ensino de primeiro e segundo grau. A gente tinha muita coisa para decorar, muita coisa para lembrar, entendia pouco daquilo e aplicava menos ainda. Na sequência, a proposta de Bloom ele tenta justamente mudar essa situação para que a gente possa olhar para características mais importantes, como, por exemplo, eu tenho um pensamento mais abstrato, mais crítico, mais metacognitivo, mais criativo. Aqui eu uso aquilo que eu conheço para finalidades mais específicas. Então, eu tenho um pensamento mais crítico sobre algo, eu consigo me apropriar daquele conhecimento para resolver problemas, eu crio novas coisas a partir dali. Então, dentro até dessa estrutura, dessa taxonomia de Bloom, nós temos um aspecto que ele é muito interessante, que é o que? Olha, eu consigo repensar até uma lógica da aula, eu consigo repensar a lógica de processos de aprendizagem, e é o que muitos estudiosos da área de educação têm recomendado, têm feito. Então, normalmente o que a gente tem em termos de aula é o processo inverso daquilo que eu mostrei no slide anterior. A gente tem muito do conteúdo das nossas aulas, com aqueles primeiros 3 degraus ali, o lembrar, compreender e o aplicar, sendo feito de uma maneira síncrona com conteúdo teórico muito pesado ministrado pelo professor. E aquela outra parte que teoricamente é mais importante, que é você analisar, avaliar, criar, é algo que fica às vezes para o aluno fazer por si só num trabalho que o professor passa no momento em que ele não tem a supervisão do professor fora da sala de aula. E o que vários educadores têm recomendado é o que eles chamam de um modelo de aula invertida, em que trabalha mais ou menos com o que está apontado aqui nesse slide. Então eles falam o seguinte, olha, o ideal seria o seguinte, estudos relacionados a aspectos teóricos de aula, poderia até ser um vídeo ou texto, eles deveriam ter um percentual muito menor do volume que deveria ser trabalhado. Então talvez 20% do tempo sendo trabalhado com isso. Já as partes que são um pouquinho mais difíceis, que demandam um pouquinho mais de conhecimento, elas deveriam ter um tempo um pouquinho maior, talvez de entre 20% e 75%, em que seriam trabalhadas essas categorias de você aplicar e de você analisar. Então aqui vocês podem utilizar a estratégia de fazer vários exercícios, discussões, demonstrações e aquilo que é mais importante em termos de aprendizagem para você chegar naqueles últimos degraus, nessas últimas categorias, é o que nós deveríamos mais enfocar, que é a parte do aprender fazendo. Então, aqui nós precisaremos de uma supervisão tutoriada, você precisa ter a supervisão de alguém que entenda acerca daquele conhecimento, que já avançou por todos esses degraus de categoria, e é um momento em que o estudante deveria praticar e experimentar bastante. Tá? Em termos dos currículos que nós temos hoje, muito do que acontece ao longo das disciplinas é trabalhar as partes de base da pirâmide, aquilo que a gente chama de umas disciplinas de fundamentação teórica. Nossa disciplina de comportamento motor, na verdade, nosso módulo de comportamento motor, ele faz parte
de um conteúdo mais de fundamentação teórica, e nós teremos algumas disciplinas que nós chamamos de integradoras, em que eles têm uma característica mais de síntese de conteúdo. Eles pegam esses conteúdos e transpõem ele para tentar dar sustentação para a intervenção. E nós temos algumas que são específicas desse finalzinho da pirâmide, que teoricamente seriam os nossos estágios. Então, parte das matrizes curriculares, das grades curriculares que nós vemos nos cursos de graduação, eles tentam estabelecer um pouquinho dessa lógica, mas ainda tem muito a ser caminhado, tem muito a ser melhorado e muito a ser repensado. Então, eu trago para nós essa reflexão sobre a taxonomia de Bloom, é que a gente tente mudar um pouquinho daquele paradigma, daquele ensino bem tradicional que nós tivemos em termos de primeiro e segundo grau. E como é que nós temos trabalhado na disciplina? Bom, a ideia de trabalhar esses conhecimentos, de lembrar e compreender, eu estou tentando fazer isso via os conteúdos de aula que eu passo para vocês no YouTube. Então, os materiais gravados que eu estou disponibilizando, a gente tenta, na verdade, passar os conceitos, passar que vocês entendam um pouquinho disso. Na verdade, os exemplos que eu tento passar, eles também caem um pouquinho na lógica de você aplicar e analisar, ser um pouquinho mais crítico em relação aos conteúdos. Mas as estratégias principais que eu tenho utilizado para essas outras duas categorias são as atividades síncronas. Nos momentos em que nós estamos em aula presencial, vocês podem tirar as dúvidas, eu coloco algumas situações problema ou passo para vocês aquelas dinâmicas. Em relação aos formulários que vocês têm que preencher, a gente já utilizou também outras ferramentas, né? Como o Pool Everywhere, Kahoot. Então, quando a gente trabalha nesse sentido, a gente tenta dar conta dessas duas categorias, que é aplicação e análise. E, por fim, as categorias de avaliar e criar, isso a gente vai tentar contemplar agora por meio do portfólio, que é esse processo de avaliação que eu vou passar para vocês agora, e também por meio dos laboratórios práticos. Nessa primeira unidade, em função de tudo que aconteceu, do ensino remoto emergencial que nós tivemos que adotar, a gente não vai tocar um laboratório prático nessa unidade, mas para a próxima unidade nós já teremos vários laboratórios práticos em que vocês vão poder vivenciar os paradigmas em comportamento motor, para entender como eles são construídos, sua aplicação, como eles são criados, e para que vocês possam criar e ter novas ideias a partir desses laboratórios, dessas experiências também. Então, eu passo agora, fundamentado toda a lógica da avaliação, por meio da taxonomia de Bloom, nós vamos trabalhar com o portfólio. Essa vai ser a nossa avaliação de unidade. Nós vamos ter 4 avaliações, então a ideia é que esse portfólio, na verdade, esse conjunto das 4 avaliações que vão ser feitas ao longo de todo esse nosso ano letivo, ele vai ser composto por 5 partes. A primeira parte vai ser justamente direcionada para essa primeira categoria e para a segunda categoria, que é o lembrar e compreender. Então, a ideia é que vocês façam um pequeno texto, coloque ali um máximo de umas 400 palavras, mais para ser norteador, então eu sei que tem aluno que gosta de escrever bastante, vai escrever um texto gigante. A ideia é a gente trabalhar numa lógica mais qualitativa, então não quero textos volumosos, eu quero, na verdade, que vocês entendam as informações que são importantes dentro daquilo que a gente quer trabalhar. E nesse pequeno texto, num parágrafozinho de 400 palavras, vocês vão resgatar 5 conceitos que vocês entenderam que são os mais importantes trabalhados nessas aulas. Então, lembrando, nós tivemos uma aula de introdução ao comportamento motor, em que nós situamos a área de comportamento motor, as sub-áreas do comportamento motor, alguns conceitos gerais relacionados à área de comportamento motor. Na sequência, nós tivemos uma aula de diferenças individuais, depois tivemos uma outra aula sobre classificação de habilidades motoras. Vocês vão escolher 5 dos conceitos que vocês acharam mais importantes para esse exercício desse momento, tá? Peguem os mais importantes, porque eles, teoricamente, são aqueles que vocês vão aprender mais, até por meio desse exercício de fazer o portfólio. Na sequência, vocês vão explicar esses conceitos com as suas palavras, eu quero que vocês reinterpretem esses conceitos, não é para copiar e colar o conceito que o professor colocou lá no slide, ou que está nos materiais de apoio, ou lá nos exercícios que eu deixo para vocês no Google Forms. Aqui o exercício é de compreender, vocês vão ter que reexplicar esses conceitos com as suas palavras e justificar a escolha desses conceitos com base em sua importância. Então, olha, eu separei 5 conceitos, são esses aqui, você reexplica esses conceitos e me justifica por que você considera esses 5 conceitos trabalhados durante a aula como os mais importantes. Isso tudo num texto muito simples, muito enxuto, num parágrafozinho de 400 palavras. Tá? Na sequência, a parte 2 do nosso portfólio, a gente vai tentar contemplar a categoria de aplicar e analisar. Aqui vocês vão ter que explicar e interpretar esses conceitos escolhidos anteriormente, tá bom? Vocês vão ter que pegar esses conceitos
Desculpe, fiz uma leitura errada. Vocês vão explicar a inter-relação que esses conceitos têm. Então, você escolheu lá 5 conceitos. Como esses conceitos se ligam? Qual a relação que um conceito possui com o outro? Ainda, vocês vão ter que ilustrar com exemplos aplicações que esses conceitos possuem de forma interrelacionada. Então, você escolheu lá 5 conceitos. Eu não vou dar exemplo aqui, senão todo mundo vai copiar os exemplos que eu falar. Mas você escolheu lá esses 5 conceitos. Todos devem ter uma certa inter-relação entre si, e você me mostra como eu consigo aplicar esses conceitos para resolver uma certa situação, um certo problema. E você vai ter que justamente criar um problema em que esses conceitos são utilizados para resolver essa situação. Então, dentre os 5 conceitos escolhidos, crie um problema no qual você ter conhecimento desses conceitos e aplicando esse conceito, você consegue resolver um problema, por exemplo, lá na prática, ou se quiser também pode ser num campo teórico, não há problema. E aqui eu vou dar um pouquinho mais de texto, tá? Que vocês podem trabalhar até no máximo 800 palavras. Professor, se eu fizer um texto mais enxuto, 400 palavras, conseguir dar conta disso, tem problema? Não, ótimo. Quanto mais objetivo você for, melhor. Eu vou analisar a qualidade da informação que você vai estar colocando no seu relatório, tá? No seu portfólio. A terceira parte, nós vamos tentar contemplar a característica de avaliar. E aqui entra um exercício muito importante. Vocês não podem sair de um curso de graduação sem ter contato com artigos científicos. Então, eu tenho trabalhado muito com aulas expositivas, às vezes eu deixo muita coisa de bandeja para os alunos. Tem aluno que às vezes passa por disciplinas de graduação que não pega um livro-texto da disciplina, não pega um artigo, e isso é muito ruim do ponto de vista de formação. Então, para exercitar um pouquinho, tentar dar a minha contribuição nesse sentido para vocês, torná-los um pouquinho mais críticos, vocês vão para a parte 3 desse nosso portfólio, para tentar contemplar a característica, categoria de avaliação, vocês vão encontrar um artigo científico que trabalhe com pelo menos 3 dos 5 conceitos escolhidos, e vocês vão realizar uma associação e análise crítica desse artigo com base no conteúdo das aulas. Então, vocês podem pegar lá um artigo geral que fala sobre comportamento motor, vocês podem pegar um artigo que fala lá sobre diferenças individuais, vocês podem pegar um artigo que fala sobre classificação de habilidade motora, que foram os principais conteúdos dessa primeira unidade. Vocês vão ler esse artigo e vocês vão fazer uma análise crítica desse artigo com base nos conceitos que vocês aprenderam, que vocês escolheram de sala de aula, pelo menos 3 dos conceitos, tá? Então, vamos supor, não vou dar exemplos, senão vocês vão pegar aqui e vão copiar. Todos entenderam aqui? Espero que sim. Aqui eu quero um texto também simples, tá? Vocês vão ter que ler um artigo, pode escolher qualquer artigo, obviamente vai ter que ter relação com esse conteúdo, mas aqui vocês vão escrever também só um parágrafozinho de 400 palavras, fazendo essa análise crítica. Olha, esse artigo foi muito legal porque ele mostrou isso, isso e isso, mas do ponto de vista daquilo que a gente aprendeu na disciplina, ele deveria levar em consideração também isso, isso e isso. Ele falhou nesse aspecto, ele coloca um posicionamento diferente ou igual àquilo que a gente viu, ou seja, faça uma análise crítica. 400 palavras no máximo, tentem não extrapolar isso. Lembrando que depois vocês vão anexar, tá, todo esse documento lá no Classroom e especificamente a parte desse artigo, eu quero a referência colocada desse artigo com um hiperlink do acesso a esse artigo, e esse artigo eu quero que vocês coloquem ele em PDF também junto com o relatório com o portfólio, tá? Então já fica mais uma demanda para vocês. Posteriormente, parte 4, para contemplar a característica de criação que nós temos dentro dessa proposta da taxonomia de Bloom, vocês vão elaborar um produto. Qual produto? Qualquer coisa. Vocês podem fazer uma reportagem, vocês podem fazer um vídeo, vocês podem criar um mini manual didático-pedagógico, um texto científico, um instrumento tecnológico, se quiser criar alguma coisa. Vocês podem fazer um site, um blog, um aplicativo, um painel, uma arte, uma música, o que vocês quiserem. Mas eu quero que vocês criem alguma coisa que faça integração com os conceitos anteriormente escolhidos. Então, vocês vão escolher esses conceitos, vão desenvolver ele ao longo de cada uma das categorias e chegou aqui no momento em que você vai mostrar a sua criatividade. Tá? Então, procurem, só uma dica, procurem utilizar estratégias simples e viáveis. Tá? Eu brinquei ali, coloquei aplicativo. Sei lá, às vezes algum de vocês como professor, gosta de programar, tem essa habilidade, para você não vai ter tanto trabalho em criar um softwarezinho, um aplicativo. Pega e faz. Tá? Hoje a gente tem algumas ferramentas que são muito plug and plays, por exemplo, você consegue montar uma apresentação no PowerPoint toda animada, como se fosse um videozinho, assim, né? Um manual didático pedagógico virtual,
feita, por exemplo, com alguns aplicativos muito fáceis. O Powtown, por exemplo, faz isso também muito bem. Então, usem e abusem dos procedimentos, das tecnologias que nós temos hoje, mas pensem sempre em aspectos que são viáveis, tá? O professor vai delimitar alguma questão do tempo do vídeo, tamanho desse manual ou do texto, alguma coisa assim? Não. Aqui usem a criatividade de vocês. Eu não vou delimitar um formato, não vou delimitar a estrutura desses elementos. Eu quero ver a criatividade de vocês me surpreenderem. E na sequência, a segunda parte que eu quero desse portfólio é um feedback. Então, quero que vocês apontem 3 principais dúvidas e ou dificuldades encontradas durante todo o processo que vocês tiveram aqui de ensino comigo. Então, relatem as dificuldades, às vezes pode ser do ponto de vista do ensino remoto, às vezes do ponto de vista da metodologia que o professor utiliza para lecionar as aulas, às vezes por algum aspecto relacionado a processo de avaliação, enfim. O que vocês tiverem, ou conceito que às vezes foi muito complexo, a área de comportamento motor é muito difícil, o que vocês tiverem em termos de dificuldade e de dúvida, eu gostaria que vocês relatassem aqui, tá? E eu quero que vocês apontem 3 possíveis soluções para essa dificuldade. Então, além de mostrar a dúvida ou problema, eu gostaria que vocês pensassem, bom, a despeito do que aconteceu, talvez se a gente mudasse isso, isso ou isso, a gente poderia ter um melhor resultado. Por que eu estou pedindo esse feedback aqui? Isso daqui vai ser utilizado depois para a reformulação dos conteúdos, a gente tentar melhorar todo esse processo nosso de ensino-aprendizagem. Todo ano eu reformulo, eu repenso. Essa ocasião do ensino remoto me fez mudar drasticamente várias características. Vejo que algumas estão indo pelo lado positivo, outras estão sendo bem desafiadoras, a gente está tendo que lidar com as novas situações. Na sequência, como é que eu vou avaliar isso tudo? Vocês vão fazer então esse relatório com essas 5 partes. Vocês vão trabalhar de maneira conjunta, tá? Com um grupo de pessoas até 4 pessoas para realizar esse laboratório, esse portfólio. Então, 4 pessoas, esse é o número que nós vamos definir para essa avaliação. E como é que o professor vai avaliar isso tudo? Bom, não tem como, a avaliação ela é subjetiva. Então, eu vou fazer a leitura qualitativa desses elementos e aqui eu vou trazer os critérios que eu vou julgar para dar nota para vocês. Então, primeiro aspecto, a parte 1, eu vou analisar a capacidade de contemplar todos os pontos importantes dos conceitos sem a cópia literal das definições. Então, vocês têm que me trazer 5 definições, vocês vão reescrever com as suas palavras, vocês vão reinterpretar aquilo e vocês vão ter que justificar, né, a importância desses elementos, dessa escolha. Então, se de repente faltou alguma parte que é importante da definição, se a tua justificativa para dizer que aquilo é um conceito importante não foi bom, eu vou ir tirando notas dessa primeira parte. A segunda parte é relacionado à capacidade, o critério que eu vou utilizar para avaliar é a capacidade de integrar os conceitos e o grau de associação entre o problema criado e sua solução usando os conceitos. Então lembrem que para a segunda parte, vocês têm que criar um problema, vocês vão ter que usar os 5, com base nos 5 conceitos escolhidos, e vocês vão ter que mostrar que, olha, o conhecimento naqueles conceitos me auxilia a resolver esse problema. Se de repente seu problema não tem muita relação com os conceitos, se você não consegue mostrar com propriedade que o entendimento daqueles conceitos pode te ajudar a resolver esse problema, então eu vou tirando notas também desta parte da avaliação do portfólio. Na sequência, parte 3, eu vou analisar como critério a capacidade de julgar, comparar e analisar o artigo científico escolhido e associar com os conteúdos ministrados. Então, se você não fez uma análise crítica mesmo daquele artigo, se você não fez relação nenhuma com os conceitos escolhidos, com aquilo que foi trabalhado, então, obviamente, você também não vai ter uma nota apropriada desta parte. A parte 4, criatividade, eu vou analisar como critério a criatividade e qualidade do produto e grau de embasamento teórico fundamentado nos conteúdos ministrados. Então, se você cria um produto, dentre as N possibilidades que eu dei para vocês podem criar qualquer outra possibilidade ali, citei só alguns exemplos, mas vocês são muito mais criativos que o professor. Então, você escolheu um certo produto, uma característica do produto que você vai desenvolver e, de repente, você não colocou nada dos 5 conceitos lá escolhidos, daquilo que foi trabalhado. Você não mostrou nenhum aprofundamento teórico para o uso daqueles conhecimentos no que você desenvolveu. Então, você não vai ter nota nessa parte, tá? E a última parte, a parte 5, ela não vai ser avaliada, tá? Como é um feedback,
Então eu não vou atribuir nota. Na verdade, essa é uma parte que ela vai ser levada em consideração para adaptações dos materiais didático-pedagógicos que eu estou criando agora para essa situação de ensino remoto emergencial, para eu repensar as metodologias de ensino que eu utilizo, também para a gente repensar os processos de avaliação, mesmo as formas de comunicação que nós estamos trabalhando hoje, professor-aluno e entre vocês alunos, e também se de repente a síntese de conteúdos e saberes e a seleção ela está sendo adequada, se de repente repensar alguns conteúdos que às vezes a gente julga que não é tão importante, dar uma maior ênfase para um outro conteúdo. Então isso tudo serve como balizador para ano a ano a gente ir repensando e melhorando a qualidade das aulas e dos conteúdos que são ministrados. Tá? Então a quinta parte ela não vai ser avaliada. E nota, professor, como vai funcionar a nota dessas partes? Nós vamos trabalhar com 2 pontos para cada uma das partes, tá? Da primeira, segunda e da terceira parte. E a última parte, então vocês têm até 60 pontos só com a primeira, segunda e terceira parte. E a quarta parte ela vai valer 4 pontos. Como aspecto de criatividade, teoricamente o Bloom ele fala que é a parte mais importante que nós teríamos, então nós vamos dar um destaque para ela. Esse produto eu quero que vocês caprichem bastante, sejam muito criativos, deem uma qualidade boa com base na fundamentação dos conceitos que vocês escolheram. Tudo bem? Então essa parte vai ter nota 4, a parte 1 nota 2, parte 2 nota 2 e a parte 3 nota 3, 60 pontos. E o restante, os 40 pontos, vai para a parte 4. Esses são os pesos que nós vamos utilizar para a nossa avaliação. Então, a ideia da aula de hoje foi estar mostrando para vocês, apresentando o que era a taxonomia de Bloom, nós vemos os domínios, o comportamento que ele trabalha, vimos as suas categorias e todas as suas características e, por fim, eu apresentei, fundamentado nessa taxonomia de Bloom, a proposta de avaliação de portfólio, que a gente vai estar construindo essas diferentes atividades e estar repetindo essas atividades ao longo das diferentes unidades, para tentar alcançar aquele máximo da taxonomia, que seria esse último estágio, que é o de criar ou de criatividade. Então, eu apresentei para vocês a estrutura do portfólio, os conteúdos e as formas e critérios de avaliação. Vai ser um desafio enorme a gente trabalhar com esse método de avaliação, é a primeira vez que eu experimento ele. A taxonomia de Bloom também ela é relativamente nova para mim, mas eu entendo que nós, enquanto professores, nós temos que nos desafiar a progredir e avançar e melhorar nossas aulas. Então, estou assumindo esse compromisso com os alunos e espero que vocês, alunos, também assumam esse compromisso de tentar aprender ao máximo, aproveitar ao máximo esse período de graduação que nós estamos tendo. Que Deus te abençoe, nós ficamos por aqui e espero encontrar numa próxima oportunidade, num novo vídeo aula. Até mais, pessoal!